E o texto para iniciarmos está em Isaías capítulo 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que promessa extraordinária é essa? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, disse Deus. Queridos, existem em Deus promessas que nós nem sonhamos, nem imaginamos, nem pensamos viver. Elas estão escondidas ainda, mas elas existem. E elas estão no coração de Deus, esperando que acessemos, que tomemos posse dessas promessas. Agora, para acessar essas promessas, nós precisamos nos mover dentro do entendimento espiritual. Nós precisamos nos mover dentro do entendimento espiritual. E tudo que Deus quer é ampliar o nosso entendimento espiritual. E com o entendimento espiritual ampliado, nós viveremos aquilo que nem ainda imaginamos, aquilo que nem ainda pensamos viver, nós viveremos. E Deus quer que vivamos assim. Deus nos chamou para viver sempre além, sempre indo além, sempre indo um pouquinho mais. Entenda, você não foi chamado por Deus para viver aquém. Você foi chamado por Deus para viver e viver sempre além. Além daquilo que você tem sonhado, além daquilo que você tem pensado, além daquilo que você tem imaginado, é o que Deus deseja que você viva. Você foi chamado por Deus para ir e ir sempre além. Eu quero te conduzir nesta manhã, para que você veja como ir além. Como ir além em Deus? Como ir além nos dias em que estamos vivendo? Lucas capítulo 15, versículo 8, Jesus ele vai apresentar 3 ensinamentos extraordinários que nos ajudarão a compreender, a visualizar e também nos mostrarão como ir além. E diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com toda a diligência até a achar? Muitas pessoas, elas iam ter com Jesus. Por onde Jesus passava, ele era cercado pela multidão. E entre estas pessoas que seguiam Jesus, estavam muitos pecadores e muitos publicanos também, pessoas de má índole. E Jesus atendia e dava atenção para todas estas pessoas. E por atender, por dar atenção, por ensiná-las, Jesus era muito criticado. E neste momento, Jesus estava sendo criticado pelos fariseus e também pelos doutores da lei. E por perceber que ele estava sendo criticado, porque eles murmuravam em si, Jesus lhes propôs parábolas. E Jesus começa com a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Ele diz: olha, qual homem, tendo 100 ovelhas, percebe que uma delas se perdeu, não deixa de lado as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E encontrando aquela que se perdeu, porque ela é valiosa para o seu proprietário, para o seu dono, ele então a pega no colo e traz e se ajunta novamente com as 99. E aí a grande festa, a grande celebração. E Jesus continua agora apresentando a parábola da dracma perdida.
Volta para nós, por favor. Lucas 15, 8. Ele diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Aqui encontramos uma mulher que havia perdido parte do seu tesouro, e ela perde parte do seu tesouro na sua casa. Ela perde 10% daquilo que ela tinha. 10% parece pouco em meio a um grande tesouro. Perder 10% de um tesouro, ainda ficamos com 90% deste tesouro. Ainda temos muito para usufruir. Perder 10% da alegria em um dia que contém 24 horas é pouquíssimo, porque ainda temos 90% de alegria para celebrar neste dia. Perder 10% da saúde é pouquíssimo, porque ainda temos 90% de saúde para vivermos e avançarmos. Perder 10% da sua capacidade de conquista é pouco ainda, porque ainda lhe restam 90% da capacidade de conquista. E com os 90% que ainda lhe restam, você pode avançar e pode conquistar muito ainda. Agora, muitas vezes, nós caminhamos assim como essa mulher. Perdemos ao longo da vida, pelos desafios, pelos problemas que enfrentamos, pelas situações adversas, vamos perdendo grandes tesouros dentro de nós. Ao longo da vida, podemos sim perder grandes tesouros dentro de nós, valores que Deus colocou dentro de nós. Mas agora, como achar, como encontrar aquilo que foi perdido? Jesus nos apresentou através desta parábola, a parábola da dracma perdida, 3 ensinamentos. E ele diz: acenda a candeia, varra a casa e busque com diligência. E o primeiro é acender a candeia. Para se encontrar um tesouro que foi perdido, essa mulher necessitaria acender a candeia. Ele diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. Acender a candeia é trazer luz para possibilitar ver o que se perdeu. Acender a candeia é trazer luz, possibilitando ver aquilo que se perdeu. E ver é o princípio básico para possuir aquilo que desejamos. Nós só possuiremos aquilo que temos visto, seja de forma natural ou espiritual. Ver é o princípio básico para possuir aquilo que desejamos. E ver fala de um entendimento aberto. E esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que tenhamos o nosso entendimento aberto para compreender os mistérios que existem em Deus para vivermos. E não somente compreender, mas tomarmos posse dos tesouros escondidos, das riquezas encobertas que estão disponíveis em Deus para vivermos. Agora, para o entendimento aberto é necessário acender a candeia. É necessário acender a candeia. Você sabe o que é a candeia? Jesus disse, Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E diz: a candeia do meu corpo, a candeia do seu corpo são os nossos olhos. De sorte que, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Como estão os teus olhos? Ou melhor, como você tem enxergado os dias atuais e também os dias futuros? Ah, pastor, é só tragédia, é só calamidade, eu só vejo impossibilidades. Estamos vivendo um tempo de incerteza, esse tempo tem perdurado e não sabemos como será o dia de amanhã.
é necessário acendermos a nossa candeia. Acenda a sua candeia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, para acender a candeia, é necessário ter azeite suficiente. O azeite é que traz luz para a lâmpada da candeia. E o azeite fala da presença do Espírito Santo em nós. O nível de azeite que você possui vai determinar a luz que você tem e também aonde você vai chegar em Deus. O nível de azeite que você possui vai determinar a quantidade de luz que você produz e também aonde você chegará. O azeite tipifica a presença do Espírito Santo de Deus. E não existe crise nos céus quando falamos da presença do Espírito Santo de Deus, ou do azeite de Deus. Não existe crise. Deus está disposto a derramar e derramar do seu Espírito constantemente sobre nós. Deus está disposto. Deus está disposto a enviar o azeite, para que esse azeite cure as nossas feridas, para que esse azeite transforme a nossa vida, para que esse azeite produza a alegria, o bem-estar que eu e você desejamos viver aqui na terra. Não existe crise nos céus quando falamos da presença do Espírito Santo de Deus e do derramar do Espírito Santo de Deus para com a sua igreja. Não existe crise no céu. Deus está disposto a derramar do seu Espírito constantemente sobre cada candeia, de cada corpo. Deus está disposto. Agora observe comigo, 2 Reis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis 4, 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O azeite só parou porque as botijas acabaram. Não existe crise de azeite no céu. Enquanto houver botija vazia desejando um azeite, Deus envia o seu azeite. Enquanto o meu coração e o seu coração estiverem abertos para receber a presença do Espírito Santo de Deus, Deus envia a sua presença. Deus envia o seu Espírito Santo. Queridos, aquilo que foi visto em Pentecostes não está nada perto daquilo que a igreja de Deus vai viver nestes dias em que estamos vivendo. Nada. Deus está disposto, Deus está se movendo e Ele deseja derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Deus deseja. Não existe crise nos céus. Enquanto houver botija, Deus envia o azeite. Enquanto houver botija, Deus envia o azeite. Mas agora, voltemos para o versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e também sobre os seus
filhos. Fecha a porta sobre ti e também sobre os seus filhos. Isso significa, queridos, que eu e você não podemos permitir que as circunstâncias externas, adversas, roubem a nossa fé em momento algum. Em momento algum. O azeite tem sido enviado, a palavra tem sido revelada, a direção tem sido dada, mas eu e você não podemos permitir que as circunstâncias externas e adversas roubem a nossa fé em momento algum. Porque Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua levantando o abatido. Deus continua levantando o abatido. Deus ainda continua consolando o oprimido. Deus ainda continua consolando o oprimido. Deus ainda continua libertando o cativo. Deus ainda continua protegendo aquele que está em perigo. E Deus ainda continua prosperando abundantemente o seu povo. Deus ainda continua sendo Deus. A mulher, ela só encontraria o tesouro na sua casa quando acendesse a sua candeia. Que os teus olhos espirituais sejam iluminados nesta manhã, nesta hora, para que a candeia do seu corpo continue acesa, vendo o agir de Deus, o mover de Deus, compreendendo e crendo que Deus ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. E o tempo que estamos vivendo é um tempo propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus na terra. Ei, Deus, Ele entende que este tempo é um tempo propício para a manifestação do Espírito Santo na terra, alcançando a minha vida e a sua vida, alcançando a sua casa e a minha casa, alcançando as nossas famílias, alcançando a nossa cidade, alcançando o nosso estado, alcançando a nossa nação e alcançando as nações da terra. É um tempo propício para o agir e para o mover e para o derramar do Espírito Santo de Deus, tornando acesa cada candeia que existe sobre a face da terra. Deus deseja acender a minha candeia e a tua candeia nesta manhã, para encontrarmos os seus tesouros e as suas riquezas. Agora, Jesus não para por aí. Ele também disse que é necessário varrer a casa. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa? Acendeu a candeia? Agora é hora de varrer a casa. Acendeu a candeia? Agora é hora de varrer a casa. Porque somente a luz em uma casa que não foi varrida não é suficiente para encontrarmos o tesouro. A luz é importante. Ela dissipa as trevas. Mas o próximo passo que vai fazer com que encontremos o tesouro de Deus e as riquezas de Deus, está em varrer a casa. É necessário nessas horas uma faxina geral. Eu não sei se você já fez uma faxina geral na sua casa. É provável que sim. É necessário uma faxina geral. E faxina geral, a gente não coloca a sujeira para debaixo do tapete. A gente tira o tapete, ergue o tapete e varre toda a sujeira. Provérbios 26, versículo 2, diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. Ou, a maldição sem causa não encontra pouso. Varrer a casa é limpar a nossa alma por inteiro. Varrer a casa é compreender que nós estamos em um tempo para nos arrependermos de todos os nossos pecados. É tempo de arrependimento de pecados. Varrer a casa é tempo de quebrantamento diante de Deus. É compreendermos
que o tempo que estamos vivendo é um tempo de quebrantamento diante de Deus. Varrer a casa é compreender que o tempo que estamos vivendo é um tempo de vivermos em santidade diante do Senhor. Santidade diante do Senhor. Sem ela, ninguém verá o Senhor. É um tempo de varrer a nossa casa. Varrer a casa é compreender que é um tempo de conversão de todo o nosso coração. Não é apenas 10%. É conversão e conversão total. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, e refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ei, Deus tem refrigério para você. A presença do Senhor, ela produz refrigério que precisamos. O refrigério que precisamos está na presença do Senhor, mas é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja conversão, é necessário varrer a casa, para que desfrutemos deste tesouro em Deus, que é o refrigério pela sua presença. A mulher só encontraria o tesouro se acendesse a candeia e se varresse a casa. Eu e você encontraremos os tesouros de Deus, as riquezas de Deus, acendendo a nossa candeia e varrendo a nossa casa. E Deus tem tesouro para você. Deus tem tesouros para você. Deus tem riquezas para que você viva aqui na terra. Deus tem. Elas estão disponíveis no coração de Deus. E para acessá-las, Jesus nos mostrou como. Acenda a candeia e varra a tua casa. Acenda a candeia e varra a tua casa. Com a casa varrida, os tesouros de Deus deixarão de serem cobertos. As riquezas de Deus deixarão de ser escondidas. Com a casa varrida, a bênção de Deus será derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. A bênção de Deus vai te acompanhar. Não é você que precisará correr atrás dela, ela correrá e correrá atrás de você. Por todos os teus dias aqui na terra, a bênção de Deus, ela correrá, ela lhe acompanhará e ela lhe alcançará. A bênção de Deus existe para aquele que acende a candeia e para aquele que vai à casa. Agora Jesus não para por aí. Ele diz, olha, é necessário buscar com diligência. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com toda a diligência até achar. Acendeu a candeia, varreu a casa, agora é hora de buscarmos com toda a diligência. A busca, ela não pode ser mais superficial. Ei, o tempo de busca superficial acabou. A busca para com Deus, nestes dias, ela deve ser completa. É um comprometimento completo. É um comprometimento pleno que eu e você precisamos ter para com a nossa busca com Deus. Um comprometimento pleno e completo. Buscar com toda diligência. Aquele que busca com toda diligência, ele encontra os tesouros e as riquezas de Deus. Jesus, ao conversar com os apóstolos, homens como eu e você, homens que têm ocupações, preocupações, mas também homens que têm a certeza de que Deus está conduzindo as nossas vidas todo dia, em todo tempo. E ao conversar com estes homens, falando a respeito de suas ansiedades, Jesus lhes instrui da seguinte forma:
Mateus, capítulo 6, o versículo 25. E ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, ou ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É um comprometimento. Essa palavra está difícil de sair, hein? Mas vai sair. É um comprometimento pleno, com toda diligência. Jesus disse: olha, vocês que têm aliança comigo, não podem caminhar de igual modo com aqueles que não têm aliança. Vocês não podem caminhar como caminham os gentios. Eles caminham buscando em primeiro lugar estas coisas. Agora vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há um tesouro em Deus lhe esperando, há riquezas em Deus lhe esperando. Elas podem estar encobertas por este momento, de forma imediata, mas elas estão lá, e para acessá-las, nós precisamos buscar, e buscar com toda a diligência. Jesus disse a esta mulher, que perdeu uma das suas dracmas, parte do seu tesouro, ele diz: para encontrá-la, é necessário acender a candeia. Para encontrar, é necessário varrer a casa. E para encontrar, é necessário empregar toda diligência. É tempo de vivermos sim as riquezas de Deus, os tesouros de Deus. É tempo de desfrutarmos daquilo que nem imaginamos desfrutar, daquilo que estão por um momento escondido dos nossos olhos. É tempo de vivermos as riquezas de Deus. É tempo de desfrutarmos de toda a provisão plena em Deus. Deus tem riquezas para o seu povo. Deus tem tesouros para o seu povo. É alegria plena. É paz perfeita. É provisão abundante. É o suprir de todas as necessidades. Você quer desfrutar disso? Então, busque a Deus. Quem busca a Deus, encontra Deus. E mais do que isso, é encontrado pelos tesouros de Deus. Amém?